Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Como sempre, toda semana aqui trazendo um grande empresário para a gente conhecer a história. Mas você já sabe, né? Antes de eu fazer a apresentação aqui, já para aí, se inscreve no canal, curte, já pega aqui e compartilha para ajudar esse canal a crescer e chegar a novos empreendedores. E se você já sabe, eu tenho que fazer aqui o meu merchan das minhas empresas. Está pensando em construir ou reformar aqui em João Pessoa ou qualquer lugar do Brasil, vou deixar o contato aqui da Realize, que é a minha empresa de arquitetura e engenharia. E se você também precisa de soluções de marketing, a K2X, que é uma empresa que eu também sou sócia, eu vou deixar aqui na descrição e que são patrocinadoras oficiais desse podcast. E agora, sem mais delongas, vamos conhecer, gente, a história de uma empreendedora. Eu estive recentemente em imersão em São Paulo e eu conheci ela e eu falei, Elisângela, precisamos gravar um podcast porque você é uma empreendedora potente e quero você lá no nosso podcast Empreender Muda Tudo. E ela falou super topo e tá aqui hoje. E antes de começar, eu vou apresentar o currículo dela, que é assim, de fazer inveja, né? Ela é farmacêutica, é habilitada em bioquímica. Ela também tem MBA em gestão da qualidade em serviços, tem um título de especialista em manipulação alopática. Para mim não falar errado, é isso, né, Elisângela? Tem pós-graduação em Fisiologia da Longevidade Humana, é gerente técnica da farmácia Roval Recife e é diretora executiva e conselheira da Roval, que é uma empresa de manipulação aqui em João Pessoa. Seja muito bem-vinda, Elisângela, ao nosso podcast. É uma imensa honra receber você aqui na nossa casa para falar dessa trajetória que já tem mais de 25 anos, não é? Isso mesmo. É um prazer, primeiro, estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou honrada, né, de poder estar aqui com uma pessoa tão especial. De fato, a gente se conheceu na missão em São Sim. Paulo, mas eu também fiquei encantada pela sua história, tá, Jéssica? E é um prazer imenso estar aqui para falar um pouquinho de negócios, dessa trajetória aí que já tem 26 anos. 26 anos. Engraçado, porque eu sempre passo nas ruas e sempre vi Roval tá em João Pessoa inteira, né? E eu nunca imaginei quem estava por trás. E aí, quando a gente estava na imersão, que eu conhecia você, tinha que ser uma pessoa tão especial para uma empresa tão especial no mercado, e eu era sua cliente sem saber, né? Porque Obrigada. o pessoal, os médicos sempre recomendam lá e eu sempre vou na Roval, o atendimento é realmente de excelência. Pois é, a Roval ela tem uma história já de 35 anos, né? A marca vai fazer 36 anos agora. E eu estou há 26 anos, né, na empresa. Entrei como farmacêutica, fui contratada na Roval Recife, comecei minha jornada na Roval como farmacêutica formada, então iniciei CLT mesmo, né? Depois de 7 anos eu fui convidada para ser sócia e para fazer a gestão da Roval aqui em João Pessoa. E aí já vai o quê? Uns 18 anos, aí quase 19 anos de história só aqui em João Pessoa. Então, eu digo que eu sou pernambucana de origem, mas paraibana de coração. Então, adoro essa cidade que me acolheu tão bem. E quando eu cheguei aqui, no finalzinho de 2006, foi com esse propósito mesmo, de expandir a farmácia Roval aqui, né? Principalmente aqui em João Pessoa. Hoje, com o modelo de franquia, já está presente na Paraíba inteira, graças a Deus. Hoje são quantas unidades no total, você sabe? Cada semana abre uma nova, graças a Deus, né? Mas nós temos em torno de 70 operações já funcionando e várias aí em processo de reforma, se preparando para abrir. É que para abrir farmácia é um pouco mais burocrático, porque tem todas as licenças sanitárias, então é um pouco mais difícil do que um outro estabelecimento, né? Normalmente, assim, que não exige essas licenças sanitárias. Mas hoje a gente já tem 70, em todos 70 na região Nordeste, né, bem focados na região Nordeste, e a gente teve aí há 1 ou 2 meses a primeira unidade que abriu fora do Nordeste, que foi em São Paulo. É que a gente estava comentando na nossa imersão, né? Que é muito bacana. A gente começou aqui falando do que Roval é hoje, mas eu apresentei seu currículo, que é um currículo fantástico. E aqui no Empreender, a gente sempre gosta, Alisana, de contar a história, a trajetória, né? Você falou que são 25 anos, 35 anos de Roval, mas tudo tem um início. E eu queria saber como que você veio parar no mercado farmacêutico. E aí, depois a gente ir desmembrando isso, como foi a sua trajetória depois como empreendedora? Ok, vamos lá. Então, eu sou pernambucana do sertão de Pernambuco, sou de uma cidade chamada São José do Egito. Já ouviu falar dessa Né? cidade? Pois é, a cidade é conhecida como a terra dos poetas. E eu fui para Recife na época de fazer a faculdade. Então, não existia faculdade. Hoje até já existe faculdade por lá, mas não existia faculdade.
E o curso de farmácia foi um curso que sempre me encantou, né? Pelas disciplinas em si, pelo processo de farmacêutico, pelas inúmeras possibilidades de trabalho. É tanto que eu direcionei meu curso no início para fazer bioquímica, fiz bioquímica, sou bioquímica formada, mas acabei nunca atuando na parte de laboratório de análise clínica, né? Que é o que essa habilitação permite. Porque quando eu finalizei meu curso, eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho em farmácia de manipulação e aí me apaixonei, né? Assim que eu me formei, eu fui morar em Teresina por uma oportunidade do meu esposo de trabalhar lá. E lá eu tive essa oportunidade de entrar na área de manipulação, que era uma área muito restrita, porque na ocasião existiam poucas farmácias de manipulação, então era um mercado bem difícil para o farmacêutico entrar. Mas aí surgiu essa oportunidade de que nada é por acaso nessa vida, né? E aí logo em seguida houve uma oportunidade para voltar para Recife e foi aí que meu mundo cruzou com o mundo da Roval, né? Então eu fui convidada para fazer parte do time da farmácia Roval em Recife, iniciei meu projeto aí, como eu falei, iniciei CLT como farmacêutica contratada. Depois de alguns anos lá, eu sinalizei para a empresa, já tinha passado por vários setores de lá. Comecei como gerente de loja, virei gerente comercial, depois gerente da qualidade. Foi quando eu fui me especializar em qualidade de serviço, Sim. que foi no processo que a gente implantou a ISO, na época a ISO 9001, né, na empresa, e aí exigia um padrão de qualidade, onde a gente tinha que se capacitar para isso. E depois eu sinalizei para a empresa que eu queria sair, porque eu já tinha o empreendedorismo na veia, então eu já era uma pessoa que sonhava com empreender, queria ter o meu próprio negócio, isso já estava enraizado lá, né? E aí eu sinalizei para a empresa que queria sair e que ia abrir o meu próprio negócio. E por questões éticas, eu tinha sinalizado que eu não abriria dentro de Recife. Então, eu estava estudando o mercado, Caruaru, Garanhuns, alguma cidade do interior onde eu pudesse migrar, como eu era do interior, isso não era uma dificuldade, né? Para abrir o meu negócio. Mas E aí você já quando sabe, surgiu essa oportunidade. mas você já Tá? sabe, já queria que fosse no mercado Eu já farmacêutico. queria no mercado farmacêutico. Quando eu entrei no mercado de manipulação, assim, com uma semana trabalhando nessa área, eu tinha certeza que era isso que eu queria, para a vida, assim, para minha vida inteira. Eu me apaixonei pelo segmento, me apaixonei pelo que o farmacêutico na área de manipulação fazia. Então, assim, eu não sabia muito para onde eu ia, eu não sabia onde eu ia trabalhar, mas eu sabia que era com manipulação. Isso desde muito cedo, assim, ficou muito transparente para mim. E fazer essa transição não é uma coisa fácil, porque embora seja dentro da mesma formação, é bem diferente você atuar em manipulação e você atuar em análises clínicas, por exemplo, né? São atribuições totalmente diferentes. Então, não é um processo fácil, mas assim, com uma semana trabalhando dentro de uma farmácia de manipulação, eu tive essa certeza. O que foi muito bom, porque aí também eu sempre direcionei o curso para, assim, todos os cursos, toda a minha formação profissional para melhorar, né, para evoluir. E depois de pouco tempo também dentro da manipulação, foi quando eu tive a certeza que eu queria empreender e que era no mercado de manipulação. Porque, assim, fazer o que a gente gosta é diferente, É, né? muito diferente. Tem sempre todas as dificuldades que qualquer negócio traz. Eu brinco sempre, não tem nada fácil. Nada é fácil na vida. Então, empreender não é fácil em nenhuma área, né? Eu desconheço até agora, assim, o que é fácil de fazer, o que é que a gente empreende e tem sucesso com pouco trabalho. Eu não conheço e nem esse foi nunca o meu foco. Trabalhar pouco, né, ter vida mansa, não era. Eu sabia que tinha muitos desafios e que empreender traz esses desafios, né, traz essa necessidade de muito trabalho, mas eu estava muito disposta a isso. Eu brinco assim que eu nunca tive medo de trabalho, né? Isso aí não me desencanta. Pelo contrário, enche os olhos saber que eu vou trabalhar, mas que eu vou conseguir. Então torna-se um desafio. Então, é assim, com isso já certo, né? Não, eu quero empreender, eu quero estar na área de manipulação. Aí foi traçar metas, traçar planos, né? E a farmácia de João Pessoa, ela já existia uma filial, né? De Era Recife. tratada como uma filial de Recife aqui. Então, quando eu assumi aqui em João Pessoa, já existia uma unidade lá na Lagoa, lá próximo da Lagoa, e o meu desafio era expandir. Mas você já Eu veio vou como crescer. empreendedora do negócio. Aí eu já vim como sócia. Aí foi Sim. quando eu fui convidada para entrar na sociedade e vir fazer a gestão das empresas aqui em João Pessoa. E aí foi um outro desafio, porque uma coisa é a gente trabalhar, a gente se sente dono, trabalha como dono, mas ser CLT, né? Outra coisa é quando começa a hora da verdade, que eu digo que agora você é dono de fato, como é que você faz aí, né? Na hora que o bicho pega.
Mas foi muito tranquilo, assim, tranquilo entre aspas, claro, né, foram muitos desafios, mas eu digo que eu não senti um peso maior do que o que eu já sentia quando eu era colaboradora, porque eu sempre trabalhei com essa dor de dono, vamos dizer assim, né, sentindo na pele a sensação de quem é dono mesmo, e tentando trabalhar os desafios e aprender para ser dona. Então foi, de fato, uma transição, foi mais uma mudança, né, além de estar num lugar novo, João Pessoa me acolheu muito bem desde sempre, acho que por isso que eu sou apaixonada por esse lugar, mas tem os desafios, toda mudança ela traz um desafio, então teve mais esses. Você já conhecia João Pessoa? Já conhecia, eu tenho a família aqui, tenho uns irmãos, tenho um irmão que veio, foi o primeiro que veio morar em João Pessoa, veio fazer faculdade, ficou, depois veio um irmão, e eu sempre passava todos os feriados, férias, eu tinha uma folguinha em Recife, eu vinha para João Pessoa, porque sempre achei maravilhosa essa terra. Não, mas João Pessoa, de fato, é maravilhosa. Elisângela, e quando você chega aqui, que você começa um negócio que já existia, como que foi pegar isso e escalar? Quais foram os principais desafios nisso? Estruturar para depois fazer essa questão de escala no negócio. Quais foram as principais barreiras que você sentiu em relação ao mercado, em fazer, de fato, essa expansão e ganhando esse território? Então, desde sempre eu brinco que, assim, hoje a gente diz: "Ah, pessoas é uma dificuldade", né. Todo mundo falando isso, né? Sempre fala que pessoas é uma dificuldade, só que é assim, há 18 anos também eu acho que a maior dificuldade era pessoas, e aí cada vez eu vou chegando à conclusão que pessoas é sempre a maior dificuldade do Sim. negócio, né. Então, porque a gente sempre pensava essa dor assim: "Ah, vamos expandir, vamos abrir uma nova loja". Claro que o modelo era diferente, né, a gente não tinha os canais digitais tão forte como a gente tem hoje, né, para favorecer e para facilitar a abertura de novos modelos de negócio, de novas unidades. Hoje a comunicação ela está muito mais fluida, mais rápida, né, a partir daí. E quando a gente for estruturar, o que que a gente, como é que a gente quer fazer? A gente quer abrir loja onde? Então, quando eu cheguei, a gente tinha uma loja no centro, né, então a gente entendeu que o melhor local, a cidade ela estava caminhando para a praia, então Tá. estava num processo de transição aí há 20 anos, de muita gente migrar do centro, os principais escritórios ainda estavam no centro, mas estava todo mundo vindo para a praia, e era, assim, a área da cidade que mais crescia. Então a gente já foi entendendo essa necessidade. Então o primeiro ponto, onde é que a gente para onde a gente vai olhar? Para onde a gente vai expandir? Não, vamos para a praia. Foi quando a gente abriu a unidade do Mac Shop, né, em 2007. E aí já tem um tempo. E era mais difícil escalar, fazer um negócio crescer, porque como eu falei, não tem os canais digitais, né, que a gente tem hoje. Bota aí No Instagram, lança bota aí. tráfego pago e Exatamente. faz um negócio. Na semana todo mundo já conhece, então era um processo mais difícil, foi um processo de começar do zero mesmo, de construir um faturamento naquele negócio, de panfletar. Às vezes eu ia para a praia às 6 horas da manhã, que sempre tinha muita gente caminhando, ia lá entregar panfleto, entregar amostra, dizer: "Ó, a gente chegou, tá aqui no Mac Shop, vai lá nos visitar", né. Eu lembro que tinha um culto que acontecia, tem uma igreja que ela antes da reforma lá do MEG, né, que funcionava lá no MEG, e aí eu ficava no domingo esperando acabar o culto para o povo descer, e a gente ia lá entregar o panfleto, sabe, fazer a propaganda da farmácia, entregar uma amostra. Então era daquele modelo mesmo, sabe, cara crachá, vamos lá, gente que faz tudo, contrata, vai lá ajudar a manipular, vai lá na visita médica, vamos visitar o médico, vamos divulgar que a Roval está crescendo aqui, que está investindo na cidade. Então foi com muito trabalho, mas já com estrutura de um plano de crescimento. Então, onde é que a gente quer chegar? Vamos fazer um estudo da cidade, quantas unidades comporta aqui, né? Porque às vezes a gente quer abrir, eu quero expandir o meu negócio. Mas como fazer? Como fazer para dar certo? Então, assim, claro que tem o feeling do empreendedor, né? A gente precisa sentir, dizer, não, eu acredito que dá, eu tenho coragem de fazer, eu não vou desistir fácil, né, nos primeiros obstáculos, porque eles vão surgir. Sim. Então isso tem que ser um compromisso que você faz com você mesma de dizer: "Não, eu não quero parar no primeiro obstáculo, eu vou enfrentar, eu vou superar e eu vou adiante". Eu digo sempre que a gente tem que primeiro fazer esse compromisso com a gente, porque senão na primeira dificuldade, no primeiro mês que o faturamento não chegou e a gente tinha planejado aquele faturamento, a gente diz: é melhor parar ou eu avanço, né?". Até onde eu insisto, isso é sempre uma dificuldade, isso é sempre uma interrogação. E por mais que existam métricas, né, existam estudos que lhe orientam quanto a isso, eu digo que o feeling do empreendedor é o primeiro sinal, é nele que você tem que sentir, né?
E segundo ponto, assim, eu tô feliz? Ainda não chegou no que eu queria, não deu tão certo quanto eu pensei, mas isso está me deixando feliz? Porque é aquilo que eu falei da paixão, né? Conhece o negócio, você se apaixona por ele, você começa a fazer, então o peso de expandir um negócio, ele se torna menor. Porque por mais que muitas vezes o resultado não venha como a gente planejou, e nem sempre vem, né, da mesma forma, na mesma velocidade, você olha e diz: "Não, mas eu estou feliz, eu gosto do que eu faço, eu gosto dessa conexão com as pessoas, eu estou conseguindo formar um time, eu consigo ser referência onde eu estou, né, naquela base, naquela comunidade onde eu estou inserida". Então, isso são fatores que vão energizando, vão lhe Sim. fortalecendo para você continuar. Então, no caso da Roval foi muito isso, foi sentir isso e apesar de todas as dificuldades que era escalar, né, naquela época, aumentar, foi um trabalho de: "Não, vamos construir uma marca com muita seriedade, vamos aprender", porque todo negócio é um aprendizado. Na farmácia de manipulação não é diferente. Eu brinco assim que quem começa, começa do zero mesmo, assim, é muita técnica, muito conhecimento técnico que envolve, né. No meu caso que sou farmacêutica, ficou um pouco mais fácil, porque eu conseguia já ter esse conhecimento técnico e aí fui estudar ainda mais, fui me especializar em farmácia alopática, que nada mais é do que a farmácia de manipulação, né, fui me especializar nisso para conseguir ter o conhecimento técnico necessário e aplicar isso, né, em prol de buscar a melhor qualidade, não só no serviço, mas no produto, Hum. que era essencial há 20 a 30 anos e continua sendo essencial hoje. Continua sendo um dos pilares principais, né. É. Exatamente. E essa conexão com o cliente, eu digo que a melhor forma de você se conectar primeiro com o cliente, para ele gostar da sua marca, é ter qualidade, né, a Senão ele não qualidade que ele volta, né. enxerga, senão ele não volta. Você não constrói uma empresa de 35 anos se você não tiver dentro dos seus pilares principais qualidade, Qualidade, né, não se exatamente. perdura ao longo do tempo. Sabe uma coisa que eu percebi quando você estava falando, a gente ia lá e a gente panfletava e a gente fazia, que é uma das coisas que eu tento desmistificar aqui no podcast. Muita gente quando vê a Roval, 35 anos, glamour, não sei, ou a construtora, não sei quantos anos, esquece que todo mundo teve um ponto zero. Todo mundo teve um começo e nesse começo todo mundo teve que pagar o preço, né. Isso é um pouco do que eu tento trazer aqui. Uma Tem uma empreendedora que eu modelo muito ela, que é a Cris Junqueira, que fundou a Nubank, né. Sim. Ela fala desse começo também, ela fala: "No começo eu limpava, era uma salinha, a gente não tinha dinheiro e pegava ali e fazia as coisas". E eu estava recentemente ouvindo um podcast dela e ela falou: "E se eu tiver que fazer tudo de novo, eu vou fazer tudo de novo". Então eu noto que o empreendedor tem muito isso de: "Eu vou fazer, e se eu tiver que fazer tudo, eu vou fazer tudo e vou fazer esse negócio dar certo". Que é a questão que você falou da determinação. Se você é determinado, se você sabe o que você quer, por mais que você tenha essas oscilações de altos e baixos, que é normal da vida do empreendedor, você resiste. Agora, se você não tiver, você desiste no primeiro obstáculo e aí não vai ter história de 35 anos para contar depois, né. Pois é, porque assim, nos 35 anos são muitos obstáculos, né. Acho que essa é a única certeza que eu tenho. São muitos obstáculos. Mas aí entra isso que você falou, sabe, Jéssica, de, assim, primeiro gostar, Sim. né, aquilo, tô feliz, eu gosto disso, apesar de toda a dificuldade, isso me faz bem? É uma coisa que me conecta. Então, por exemplo, o nosso propósito, né, o propósito da Roval, transformar a saúde e a vida das pessoas. Eu digo: "Gente, eu me conecto demais com isso". Então, eu independente da farmácia Roval, eu, Elisângela, pessoa, adoro ajudar a transformar a saúde das pessoas. Às vezes a gente tá nas rodas de amigos e eu faço: "E você? Vai ao médico, faz seus exames, deixa eu ver seus exames", É você, né. né, que é É. Por que você não faz isso? E faz então daqui a pouco eu já estou aconselhando as pessoas, né, "Você faz atividade física e você se alimenta bem". Então, assim, é uma conexão minha. Então, quando a gente consegue, conectar o propósito da empresa ao seu propósito pessoal, isso realmente faz muita diferença, né. Então, eu sempre coloco assim, outro dia eu estava numa aula, participando de uma mesa redonda e o pessoal perguntando assim: que conselho você dá pra gente que está começando, né?" E eu dizia assim: "Olha, eu dou assim, primeiro que, a gente para ter sucesso tem que levantar mais cedo do que todo mundo e dormir mais tarde, tá? Isso para mim é uma premissa básica, eu sempre escolhi esse caminho.
Então, de trabalhar muito. Então, 6 horas da manhã tem que estar na praia panfletando, vamos para a praia Vamos pra panfletar. E 10 da noite, quando o culto acabava, tinha que estar lá no Mac panfletando, vamos para lá panfletar. Né? Isso é premissa. E o segundo é assim, buscar realmente pessoas boas, trazer essas pessoas boas para você, que se conectem também com sua marca. Então, primeiro você tem que se conectar. Né? O propósito da sua empresa é um propósito seu, porque como é que eu vou fazer alguma coisa que eu não defendo, que eu não gosto? Né? Eu vou pensar o quê? Só no resultado, só no lucro financeiro? Não vai funcionar, porque já é muito pesado. Empreender, ter um negócio já é muito pesado. Já. Se é um negócio que a gente não acredita, ele vai ficar mais pesado a ponto de não se sustentar. Porque tem uma hora que você não aguenta mais. Você diz, não, eu vou parar, porque isso está me consumindo. Né? Então, tem muito esse olhar. Então, eu me conecto com a marca, ótimo, é uma coisa que eu faço, eu vou escolher onde eu vou entrar. Então, já escolhe alguma coisa que se conecte com você. Esse é um bom conselho, né? É. Pode ser dado algum conselho. E depois de se acreditar, porque dificuldades vão vir. E como eu faço para superar essas dificuldades? Aí depende das dificuldades, né? São em várias áreas. Eu tive sempre a sorte de ter bons sócios. Hoje eu brinco que eu fui escolhida como sócia, né, pelos meus sócios, sou muito grata a eles. Que são de Aprendi muito. Recife. Que são, um de Recife e outro de Brasília. Então, hoje eu tenho 2 sócias de Brasília, mas foi eles que fundaram a farmácia Roval. O Rod Roval, era Rod Rogério, Valde Valfrido. Quando eu entrei na Roval, o Valfrido tinha falecido há pouco tempo e o filho dele, Charles Tocasca, que hoje é meu sócio, assumiu o negócio em Recife. Né? Então, eu tive bons sócios que me mentoraram muito, me ajudaram demais, assim, eram pessoas que já dominavam o mercado, principalmente o Dr. Rogério Tocasco, né, de Brasília, tem uma empresa em Brasília que já vai fazer 50 anos, farmácia de manipulação, e que sempre foi referência no Brasil, nessa área de farmácia de manipulação, e que ajudou muito, orientou muito, mesmo ali eu começando, eu aprendendo. Então, assim, buscar bons sócios é sempre uma coisa muito positiva, grave isso. Tá? Às vezes a gente pensa, mas eu vou fazer uma sociedade é muito difícil, é difícil uma sociedade dar certo, né? Eu tenho sócios aí há quase 19 anos e uma sociedade que dá muito certo, graças a Deus. Então, acho que a gente tem que escolher bem, claro, os nossos sócios, Sim. mas buscar sócios é uma forma de você potencializar a energia da sua empresa com pessoas que vão lhe ajudar, né, a alavancar. E hoje eu tenho outros sócios, né? Eu tenho sócio em Guarabira, sócio em Sapé, sócio em Garanhuns, então foi ramificando. Eu brinco que eu sou uma pessoa que tenho muitos sócios. Até eu costumo dizer que eu acho que eu sou uma boa sócia, porque tenho muitos sócios e não tenho um conflito com sócios. E eu acho que existem vários documentos, por exemplo, acordo de sócio, que vem para proteger isso. Então eu tenho medo, deixa eu fazer aqui um acordo, deixa eu amarrar bem todas as regras, todas as cláusulas num acordo de sócio, para que eu siga em frente. Mas é um bom caminho, assim, sabe? Para você ir além. Porque são pessoas que lhe dão energia, então é aquela pessoa que você está num dia mais difícil, eu acho que eu quero parar, e vem alguém e diz, não, mas vamos enfrentar, então vamos por esse outro caminho. E são pessoas que estão ali construindo com você. E formar um bom time. Claro, aí a gente volta Para pessoas, né? para pessoas. Pessoas e cultura, que a gente viu muito, inclusive, na nossa imersão, né? A gente teve com o Bestimol, a gente teve com o Sérgio da Pets, e a gente falou muito sobre esses pilares da cultura. E é interessante que o Bestimol, em determinado momento, falou, eu sou isso. E você usou as mesmas palavras agora, eu sou isso. Então, quando você é o que você acredita, é o seu propósito, isso ramifica, vai para os sócios, vai para o time, e aí fica mais fácil de você criar essa cultura direcionada a resultado com propósito, alinhado com o objetivo principal da empresa, né? É isso mesmo. E assim, a cultura é tão forte que, por exemplo, eu como comecei do zero, eu sempre tive o hábito de estudar, aprender tecnicamente, mas fazer. Então, nunca me deu o luxo de não estar lá na execução, né? E até bate naquele ponto, assim, eu me identifiquei muito quando o Benchimol falou assim, tem horas que você atrapalha. Você tem que estar lá na estratégia, mas você quer estar lá no operacional. Você quer, ajudando a vamos ver, fazer. cadê? Exatamente. E aí você não consegue sair do operacional. Então, eu entendi muito, assim, quando ele falou, parece que estava falando para mim, né, sobre isso. Por quê? Porque como eu sempre fui uma pessoa da execução, então eu sempre pensava, não, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou lá fazer o curso e eu vou fazer acontecer. Então, a cultura da empresa ela é tão forte, né, no ter que fazer, que eu brincava que eu dizia assim, meu Deus, eu domino todas as áreas da minha empresa, menos a área de TI. A área de tecnologia nunca foi meu forte, então sempre busquei pessoas de muita
confiança, pessoas muito parceiras para estarem à frente dessa área, mas todo o restante eu sabia fazer, eu sabia ir para a frente de loja atender um cliente, eu sabia ir para o laboratório manipular uma forma, eu sabia fazer a compra da matéria-prima, em todos os outros setores eu atuei, eu sabia ir para a rua visitar um médico e falar sobre os produtos, então isso dava muita confiança também, a gente saber fazer dá muita confiança para a gente. E por outro lado, assim, você também tem que ter o cuidado para você não estar lá só na execução e esquecer de pensar em estratégia, né? Então são 2 pontos muito importantes, assim, eu sou isso, eu me conecto com isso, eu sei fazer, eu sei cuidar do meu negócio, porque eu sei como faz. E aí, voltando para a cultura, o que que acontecia muito? Quando a gente ia buscar colaboradores e ampliar o time, a gente sempre, até hoje, a gente tem essa dificuldade, porque a gente precisa buscar pessoas que se conectem com isso, com o fazer, né? Esses dias mesmo a gente teve lá uma pessoa que passou pela empresa e ela disse assim: "É impressionante como a cultura daqui, assim, todo mundo vai lá, é muito hands-on, bota a mão na massa, vai fazer, vamos fazer acontecer, se junta aqui, faz". Eu disse: "Mas é porque isso está enraizado na empresa, né, desde o começo foi muito isso". Então, entre e faz, então ninguém lá fica só no campo das ideias, do planejamento. "Poxa, eu planejei, então já vamos botar na prática, vamos ver se dá certo, se der certo, Vamos a gente executar, né? vamos executar". Então é muito forte, cultura é muito forte. E aí as pessoas que não se conectam com isso, acabam não se identificando às vezes, né. É. Quando é que você contrata alguém e essa pessoa não se conecta com a empresa? Quando ela não tem essa cultura de fazer, de colocar a mão na massa, de executar, sabe, porque a nossa cultura é muito isso, de execução. É como se o próprio ambiente repelisse, né, de certa forma. A pessoa, ela não consegue permanecer dentro dessa cultura que é muito forte, blindada, né. Exatamente. Ela é meio que expulsa pelo ambiente. Exatamente. Então, É. a própria pessoa, ela se sente É por fora. fora do contexto É. ali. E às vezes não tem nada grave, não tem nada demais, É ela só só não se conecta. Só não se conecta com aquela cultura. Vai ter uma outra cultura que vai fazer total sentido para ela e ela vai ficar ali. É aquela questão que a gente fala da energia que está relacionada a várias coisas, né, o ambiente, e aí as pessoas para estarem ali, elas precisam estar realmente conectada com quem está ali. Isso mesmo. E acreditando, né, acreditando também naquele propósito, fazer do propósito da empresa, o seu propósito. E aí uma coisa que eu falo muito, assim, que a gente também vai tentando desmistificar é assim: então, para eu ser um vendedor da Roval, eu preciso querer ser vendedor a vida toda, é isso que eu quero fazer? Não, aquilo pode ser realmente um trampolim. Eu vou trabalhar como vendedor enquanto eu me formo no curso lá que eu desejo, e aquilo ali vai ser um meio de me ajudar nos sonhos que eu tenho nos meus projetos futuros. Ok, isso é muito válido. Então eu só posso ser vendedor se eu me conectar como vendedor? Não. O vendedor, ser vendedor, por exemplo, ele pode ser um meio para você atingir outros sonhos, outros objetivos. Porém, enquanto eu quero estar ali como vendedor, atendendo pessoas, atendendo clientes, né, ajudando a transformar a vida daquelas pessoas, trabalhando com medicamento, por exemplo, como a gente trabalha, eu tenho que estar disposto a dar o meu melhor. E aí eu tenho que fazer muito bem feito aquilo ali, independente daquele ser um projeto meu para agora, um projeto de futuro, né, ou um meio para eu chegar lá no meu sonho, em outro projeto que eu quero. Então, assim, eu acho que a grande diferença, o que muda de pessoa para pessoa é isso, né? Então, tá, isso aqui eu estou fazendo por enquanto eu vou buscar algo maior, enquanto eu vou atingir lá um resultado maior que eu quero, enquanto eu chego lá nas minhas metas. Tá, mas o quanto eu me dou e tão bem, né? O quanto eu consigo me dedicar para fazer isso muito bem feito enquanto eu estou fazendo isso. Fazer o Acho que isso melhor, faz né. diferença. Apesar de não ser onde você quer estar, mas a sua passagem você tem que também se dedicar para fazer o melhor que você pode. Pois é, e hoje a Roval ela tem um propósito até diferente, porque quando a gente busca pessoas, a gente busca pensando em sócios, em serem donos do seu próprio negócio. Eu adoro contratar gente que quer ser dono do próprio negócio, porque aí eu acho que ela vai trabalhar como dona, ela vai se dedicar para aprender como dona, então isso é uma coisa que não nos assusta, né. Então, vários sócios que eu tenho são sócios que foram colaboradores nossos e que foram convidados a ser sócios. Igual o seu processo, né, Igual o meu você processo. repete, Eu é muito repliquei, hoje eu tento mentorar essas pessoas assim como eu fui mentorada no isso é passado, muito bom, né. né, e para mim isso foi um modelo de muito sucesso, que deu muito certo. Eu tenho muita gratidão porque, né, foi um modelo que funcionou muito bem e eu tento replicar isso e tem dado certo, né, graças a Deus é um modelo que tem dado muito certo. Então quando a gente vai contratar, principalmente farmacêuticos para a empresa,
A gente busca muito farmacêutico com esse perfil, farmacêuticos que queiram ser dono, né, que possam sonhar em ter sua franquia ou sua farmácia, mesmo que não seja uma franquia Roval, mas que tenham, que queiram, que sonhem em ter seu negócio. Que tem esse espírito de dono, né? De dono, de empreendedor, né? Porque eu acho que isso muda tudo. Em como ele vai servir, em como ele vai trabalhar, qual vai ser o propósito dele ali na empresa. E aí eu acho que ele se conecta muito mais com a gente, né? Ele vai ficar muito mais alinhado com o propósito da empresa e consegue fazer uma entrega melhor. E aí isso reflete no cliente. O cliente vai receber essa entrega, né? Porque são coisas que a gente não controla. A gente não consegue, eu não posso garantir que todo cliente vai receber o melhor atendimento. O que é que eu posso? Trabalhar essas pessoas para que elas entreguem o melhor atendimento, monitorar, ter métricas, fazer um NPS, medir, que é o que a gente faz. E aí, como é que eu faço para isso? A gente tem de engajar ao máximo as pessoas. Então, sempre que a gente pega pessoas que querem ser donas, que querem empreender, esse sentimento, esse propósito, essa cultura ficam mais fáceis, né, de serem implantados. Porque no final, todas as empresas, todos os processos terminam em pessoas, né? A gente falou muito na imersão que a gente fez sobre IA, sobre tecnologia, mas sempre no centro tá as pessoas, né? É as pessoas que vai fazer todas essas entregas, tudo depende delas. Por isso que a gente falou muito sobre cultura, por isso que as empresas estão falando muito sobre cultura, sobre engajamento, sobre times alinhados com propósito, para que a gente consiga, no final, garantir que o nosso cliente, ou que a gente como cliente também vai ser atendido da melhor forma, né? Isso mesmo. Assim, acho que a IA veio para ficar e as empresas que não enxergarem essa tecnologia ou que demorarem demais a enxergar, elas podem perder mercado. Isso é fato, isso está consolidado. Por isso está todo mundo também correndo atrás, né? A gente viu que todo mundo tem um pezinho em IA, né? Todo mundo. Está olhando para isso, né? Sim. Só que daqui a pouco a mesma tecnologia ela vai estar lá disponível para todo mundo. Sim. Então você tem a mesma tecnologia. Você pode comprar para sua empresa, eu posso comprar para minha concorrente pode ir lá e comprar a mesma tecnologia para ela. Então, daqui a pouco isso não é mais diferencial. Sempre vai ter o time de que eu comecei primeiro, eu já avancei um pouco mais, como já existe hoje com as tecnologias que existem Que já hoje, né? tem disponível no mercado, né? E com IA não vai ser diferente. Então, quem dominar mais rápido ela, pode escalar mais rápido, pode sair na frente, pode ter mais facilidade. Pode sim. Mas, assim, ela vai estar lá, é a mesma tecnologia, que vai estar lá disponível para todo mundo, né? Ou pelo menos para a maior parte dos empreendedores. Mas as pessoas ainda Vão estar no diferentes, centro. né? Vão Vão estar estar no centro. Então, a cultura é aquilo que você vai implantando sempre, ela vai continuar sendo forte, né, dentro dos propósitos da empresa. Então, minha cultura vai ser sempre o caminho, ela vai sempre ditar o caminho para onde eu vou, para onde a empresa vai seguir. Mas as pessoas, eu enxergo que elas vão continuar sendo o diferencial. O seu time ainda vai fazer a diferença. E cada vez mais tecnologia. E cada vez mais no centro mesmo, porque as IAs elas vão vir, mas o ser humano ele vai ser o diferencial dentro do processo, né? Pois é, e a gente como empreendedor tem que ir entendendo, né, essas necessidades. Sim. As pessoas, por quê? Porque as pessoas também vão mudando, as necessidades delas vão mudando. Você veja, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava como CLT, para mim, assim, um benefício que era um negócio, assim, inquestionável, era você ter plano de saúde. Então, você assim, a empresa paga um plano de saúde para o funcionário. Isso era o ápice, né, dos benefícios. A gente diz, esse benefício é maravilhoso. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem plano de saúde da empresa dos funcionários. Tem colaborador que diz assim, esse plano de saúde não pode trocar por outro benefício, não. E aí, às vezes, o pessoal vinha falar comigo e eu ficava indignada. Assim, meu Deus, como é que a pessoa está querendo trocar o plano de saúde, um benefício como o plano de saúde, por outro benefício? Mas é porque para aquela pessoa não faz sentido. Então, ela está enxergando talvez outro benefício que ela possa usar. E aí a gente, como empreendedor, a gente também tem que ir acompanhando essas cabeças que vêm, que pensam diferentes, né? Porque assim, há 20 anos eu achava inconcebível você achar que tem um benefício melhor que o plano de saúde. Mas para a geração que vem hoje, para essa geração de 18, de 20 anos que está entrando no mercado de trabalho, muitas vezes para eles não faz sentido. Uma academia faz mais sentido do Uma que academia o faz plano muito mais sentido, né? É. É como você, assim, na minha época a gente sonhava, eu lembro quando eu saí do interior, fui estudar com muita luta, fui para Recife estudar, morei em casa de estudante, todo mundo sonhava em se dar bem na vida e comprar um carro, era a primeira coisa, assim, a primeira aquisição que a gente queria fazer. Muita gente hoje ainda sonha em comprar um carro, mas já não é um objeto de desejo de
de muita gente, É. né? Mas na minha época, por exemplo, isso era uma coisa assim, não, como não quer ter um carro, né, na vida? Então, assim, acho que os objetivos vão mudando, os desejos vão mudando, os sonhos vão mudando, e por isso que as empresas mudam, né? Senão elas morrem, né. A gente tem Senão vários exemplos de empresas que morrem durante o caminho, né. E exatamente. falando em morrer, Elisa, eu queria te fazer uma pergunta, que eu acredito que você deve ter acompanhado esse processo. Nas farmácias tradicionais, a gente viu um processo que existia aquelas farmácias pequenininhas, e aí veio as gigantes que veio engolindo todas essas farmácias, né. Hoje a gente não vê mais aquelas farmácias de bairro, são as grandes farmácias, ocupando a maioria dos espaços. Você acompanhou esse processo? E dentro do mercado de manipulação, que é diferente desse mercado, como que foi estar brigando com essas gigantes ou não teve, essa briga? É uma pergunta mesmo de leigo baseada no que eu Perfeito. vejo aí. Então, acho que todos nós acompanhamos, né, na Sim, minha jornada como farmacêutica, mesmo assim, eu tenho o quê? 27 anos de formada, eu estava recém-formada quando eu entrei na Roval, e eu vi muito, acompanhei muito essa transição, mas uma coisa assim que é muito separado. O mercado de drogaria é um nicho, o sim, mercado de manipulação é outro negócio. São negócios bem diferentes. É tanto que muitas vezes as empresas tentam juntar, tentam unificar, tentam fazer uma única coisa, e há muita dificuldade nisso, sabe? Porque eu digo sempre, são 2 business. A drogaria é um jeito de trabalhar, tem um modelo para operar diferente da farmácia de manipulação. E aí quando você tenta unir, claro que vão ter cases de sucesso, mas sim. na maioria das vezes há um impacto muito grande, porque você pensa que a forma como você opera um modelo, você vai operar o outro e é totalmente diferente. Então, tanto das drogarias com a manipulação, quanto da manipulação, de farmácia e manipulação, que muitas vezes tentou, aí ao longo do tempo, colocar também drogaria, né, dentro desse modelo. Então, existem situações, existem modelos de negócio assim, mas ainda há uma dificuldade muito grande. Certo? Claro que hoje existem empresas que englobam vários modelos de negócio. O que eu digo é o seguinte: não dá para você operar um modelo no mesmo modelo do outro e achar que é a mesma coisa. Então, são bem diferentes. Então, o impacto das drogarias, de vir aí grandes empresas, né, para o mercado, de trabalhar com lojas maiores, com mais serviço. Então, Sim, hoje a gente está vendo cada vez mais as drogarias implantando novos serviços, sim. né, dentro do seu nicho de negócio. Ele impacta pouco, pelo menos ainda. A gente tem estudado bastante esse mercado. O mercado de manipulação, tá? Que aí é um mercado mais voltado a atender aquela sua necessidade, a fazer realmente de forma personalizada a medicação, que é uma tendência. Então, hoje, as pessoas querem algo feito para elas, né? Exclusivamente para elas, dentro das características delas e dentro das necessidades delas. E a manipulação, ela atende muito bem isso. Então, eu acho que tem espaço para os dois caminharem juntos, os dois, né, tipos de negócios e os dois crescerem. Acho que é muito saudável, um complementa o outro. Bacana. E eu vi também, dentro dessa questão de ganhar mercado, que vocês abriram a farmácia de manipulação para pets. E foi um Sim. movimento muito interessante, porque a gente e nessa observação da mudança do comportamento humano, né. A gente tem agora as pessoas que estão deixando cada vez mais de ter filhos e tendo pets e tratando os pets como filhos. E aí eu achei muito interessante essa ideia de vocês. Pois é, isso já é um negócio aí, o mercado pet, né, já tem muito envolvido, é um negócio que cresce demais, principalmente no Brasil, Sim. certo? É uma tendência, eu brinco que cresce mais o número de pets do que de crianças, né, no Brasil. Isso é constatado, isso é real. E por isso que a gente enxergou esse mercado pet, e assim, a farmácia de manipulação, a Roval, a gente sempre trabalhou com formulações na área veterinária, então a gente sempre teve. A ideia de nichar e de ter um segmento específico foi para tratar, para desenvolver novas tecnologias e atender melhor esse mercado que cresce muito. Então, de fato, é um nicho que cresce, a Roval Pet ela está crescendo, né, e ela é muito mais focada. E aí, assim, a mesma coisa, apesar de ser uma farmácia de manipulação, são outras estratégias, né. Então você veja, Dentro do dentro do mesmo mesmo ni segmento são outras estratégias, por isso que a gente resolveu separar. Então, às vezes você pensa: "Ah, mas eu vou ter uma farmácia de manipulação, eu manipulo tudo, inclusive pet". Mas quando você para abrir a unidade pet realmente, trabalhar ela, desenvolver tecnologias voltada, para o seu pet, né, que são diferentes, às vezes se assemelham, mas muitas vezes são diferentes. Aí você tem um outro negócio, um outro modelo de negócio, são outros estudos, né, são outros,
outras formulações, outros tipos de formulações, é um mercado já mais abrangente em outros aspectos. Então, dá para segmentar sim, e é um negócio bem interessante, tem crescido bastante. Não, eu achei super interessante e engraçado, porque você falou que sempre existiu manipulados para pet, mas na minha cabeça não. Aí quando eu vi a farmácia, eu falei, ué, tem manipulados para pet. E eu achei bem interessante, né? E ela é bem central ali, não tem nem como você não ver. Pois é. Eu achei muito bacana João essa Pessoa foi uma das primeiras cidades até a a farmácia. ser a Roval Pet, né? Foi uma das primeiras franquias, ela opera no modelo de franquia. Então, primeiro abriu em Recife, logo depois já abriu em João Pessoa. Que bom, né? Hoje você está como executiva e conselheira dentro da Roval. Pensando em estratégia de negócio, análise do mercado, a questão da tecnologia, como que vocês criam e direcionam para onde a empresa vai, por exemplo, nos próximos 25 anos? Vocês chegam a fazer essas projeções? A gente sim, a gente faz projeções a longo prazo, né, a gente estuda muito o mercado, mas a gente age muito a médio prazo, a médio e curto prazo, né. Então, vamos executar bem as ações para os próximos 3 meses, para o próximo ano, e a gente vai, pensando mais à frente, principalmente por estar no Brasil, né, que Sim. sempre tem uma caixinha de surpresas. A farmácia de manipulação ela é um setor muito regulamentado, então a gente depende muito de regulamentação de vigilância sanitária, né, da Anvisa, das normas de Anvisa. Então, além de toda a outra parte que nos atinge também, a reforma tributária nos atinge, porque nós somos empresa de serviço, ainda tem a parte sanitária, né, a parte que é muito importante também, porque protege o nosso segmento, protege o cliente, protege o consumidor. Então, a gente faz esse plano sempre a longo prazo, mas a gente foca muito na execução a curto e médio prazo, entendendo as tendências de mercado, entendendo para onde o cliente está olhando. Então, o mercado de manipulação ele vive um bom momento por isso, por o cliente estar entendendo que o que é feito para ele, personalizado, de forma personalizada, hoje ela tem um peso muito grande. Então, eu não vou usar o que qualquer um usa, eu vou usar aquilo que foi feito especificamente para mim, dentro das minhas necessidades. Foi feito uma anamnese, eu fui no meu profissional de saúde, seja no meu nutricionista, no médico, e ele entendeu o que é que eu preciso. Eu vou repor ou eu vou tratar aquilo que realmente o meu organismo precisa. Então, com esses novos modelos, com esses novos entendimentos, houve um olhar muito voltado para a farmácia de manipulação, né? E a gente fica, claro, estudando como vários segmentos, como é que a tecnologia vai impactar nisso, o que é que a IA, né? Que impactos a IA vai ter dentro do nosso segmento. A gente fica sempre tentando prever isso, tentando entender como a gente vai fazer uso dessas tecnologias para o futuro, mas sempre executando ali a curto e a médio prazo o que é que a gente pode ir fazendo agora para encantar o nosso cliente, para transformar a saúde e a vida dele, sabe? E sempre olhando lá na frente, como vários outros segmentos. É interessante, né, porque o empreendedor, por mais que tenha uma empresa bem estabelecida, se não estiver sempre olhando para esses movimentos, ela vai se perder no meio do caminho, né. A gente viu isso com a Microsoft, eles estavam lá mostrando, né, como que tá atenta à tecnologia impediu ali talvez uma falência, um movimento que eles estavam, né. Exatamente. E aí Às vezes a gente pensa, porque a empresa é gigante, né? Acho que elas já precisam mais disso, e elas estão lá o tempo todo antenado. e se você não tiver, você é engolido pelo mercado, porque assim, convenhamos, o mercado ele é cruel, né, ele não vai passar a mão, porque você não pensou nisso. Então se você tá atento, tá articulado, tá pensando, vai fazer com que sua empresa ela, permaneça, né. Isso mesmo. E na manipulação, assim, a manipulação ela tem uma curva de aprendizagem que a gente chama muito grande. Tá, eu abri uma farmácia de manipulação hoje, daqui a 6 meses ou um ano eu já sei de tudo, eu sei operar bem. Não, realmente a gente entende, quando a gente fala no modelo de franquia, claro que a gente vende o modelo de franquia, mas a gente entende que por que é uma grande vantagem eu comprar uma franquia da Roval, né, ou eu abrir o meu negócio? Qual o grande diferencial? O grande diferencial é você absorver parte dessa curva de aprendizagem. Por quê? Porque a franqueadora ela vai lhe dar um modelo que já foi validado, que já funciona e vai dizer, ó, faça assim, vá por esse caminho ou por esses, que são os melhores caminhos, opera assim, até ensinar mesmo, ó, tal fórmula, eu preciso elaborar um produto, como é que eu preparo esse produto? Quais as características químicas? Dá para fazer assim? Dá para fazer em suspensão? Dá para fazer em cápsula? Dá para fazer em comprimido? Dá para fazer numa jujuba, numa goma, num chocolate? Então, quando eu começo o negócio do zero, eu vou ter que ir
testando todos esses modelos. Por mais que existam muitas consultorias no mercado que vêm lhe dar esse conhecimento, vende esse conhecimento técnico, você receber esse conhecimento no dia a dia, porque todo dia eu estou lá. Todo dia eu estou lá na bancada, preparando um novo produto que eu nunca fiz, que eu estou fazendo pela primeira vez. Alguém pode até já ter feito, mas eu estou fazendo ali, executando isso pela primeira vez. Então, isso exige da farmácia de manipulação uma curva de aprendizagem. Então, eu vou passar ali 1 ano, 2 anos, para eu ir começando a entender muito bem, né, daquela preparação e executar ela com perfeição. Sim. Quando a gente olha para um modelo de negócio de franquia, é alguém que vai chegar e dizer, ó, faz assim, a gente já testou, assim deu certo, dessa forma deu certo, esse ativo, junte com isso, monte assim sua formulação, que vai ficar boa, vai estar estável, tem uma boa estabilidade, uma boa duração, vai ficar agradável para o cliente, palatável, né, vai ter um sabor bom. Então, é alguém que já passou por essa curva e vai lhe entregando um modelo mais ou menos pronto para você executar. E aí você consegue escalar, você consegue crescer mais rápido, porque você não perde tanto tempo ali tentando desenvolver do zero, né, aquelas formulações ou aquele serviço, aquele modelo de negócio. É por isso que dentro da manipulação a gente entende que faz muito sentido a franquia, porque ela ajuda a diminuir essa curva de aprendizagem, né, e você consegue chegar num resultado mais rapidamente. Mas é sempre um negócio que está em evolução, como todos os outros que a gente falou aqui. Então, a gente está sempre em busca de novas tendências, de novos modelos e de entender principalmente qual é a real necessidade do cliente, para a gente trabalhar com essa necessidade para atender ele da melhor forma. Elisângela, e se fosse para começar hoje, de novo, do zero, você faria a mesma coisa que você faz hoje? A mesma coisa. A mesma A mesma. Sou apaixonada por esse negócio. Assim, Isso que eu acho que é importante, né? Porque é o brilho dos olhos, sabe? De falar, do olho brilhar e dizer, eu começaria tudo de novo, eu iria por esse caminho. É um caminho que me encantou, sabe? Até hoje eu sou muito apaixonada pelo que eu faço de fato com muito amor. Tem muitos perrengues, né? Como eu falei. Então, é sofrido, tem horas que a gente diz, ai meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Mas na hora que aquilo passa, você diz, não, mas eu estou aqui porque eu gosto muito, porque se for qualquer coisa, eu amo isso aqui, né? Esse é o sentido de estar aqui. Então, começaria tudo de novo. E depois de 25 anos, o trabalho aumenta ou diminui? Essa pergunta é importante. Aumenta, mas é um trabalho diferente, né? Eu tive uma reunião com os sócios esses dias e aí as sócias dizendo, eles estão no começo, assim. Já tem 3 anos lá a unidade, e aí uma das sócias dizendo assim, doutora, eu fico pensando assim, meu Deus, quando é que vai diminuir esse trabalho aqui? Aí o sócio disse assim, é só você olhar para a doutora Eriva José, ela ainda não diminuiu depois de 25 anos. Ela disse, então não vai diminuir, não sei o que, né? Então assim, depois de 25 anos, 26 anos, vou fazer agora, o trabalho não diminui, tá? Mas eu digo que a gente começa a trabalhar de forma mais inteligente, porque é aquilo, a gente sai mais realmente do operacional e é preciso sair. Se você quer realmente crescer, não dá, você não consegue estar lá dentro do operacional. Se eu for sozinha atender cliente, eu não consigo atender o número de clientes que minha empresa atende todos os dias. Sim. Então, eu não vou conseguir, né, ter o crescimento, chegar nas metas que eu desejo. E aí você vem mais realmente para o estratégico. Então, às vezes a gente pensa que é mais leve, tá no estratégico, mas não é não, tá? Eu brinco quando a gente chega lá no conselho, aí você diz, ai meu Deus, eu pensei que era, nossa, essa Era cadeira. tão, né, glamuroso esse negócio aqui, cadê? E não tem nada disso, é muita fumaça se saindo, exigindo do nosso cérebro o tempo todo, né, para pensar Mas o negócio. muito bom, né, que ajuda a gente a evoluir. Exatamente. Então, assim, a gente continua trabalhando muito, não sei se mais, se menos, mas o que eu posso ser é que a gente continua trabalhando muito. Mas aí também são outras metas, são outros desafios, né? Eu acho que vai dar a gente se renovar, porque eu acho que isso é a vida, né? Quais são os nossos propósitos, quais são as nossas metas, qual é o nosso próximo desafio? O ser humano é movido a desafio. Sim. Então, a gente precisa estar sendo desafiado o tempo todo e a gente vai se desafiando. Eu, pelo menos, vou sempre me desafiando. Então, eu atingi algo, pronto. Agora vem a próxima meta, o próximo sonho, o próximo objetivo. Eu acho que é isso que move, pelo menos a maioria das pessoas, Sim. né? Então, eu sou movida a isso. Sou movida a aprender e colocar novas metas e novos desafios. Então, assim, o fato também da gente poder replicar isso, né? De poder passar, por exemplo, hoje, assim, uma coisa que me deixa muito feliz é poder repassar o que eu recebi de orientação dos meus sócios,
né, lá atrás, poder repassar para novos sócios ou para novos colaboradores, não precisa ser só sócio. A gente tem dentro da empresa hoje, por exemplo, um plano de desenvolvimento de farmacêuticos. Então, mesmo que você não seja farmacêutico da empresa, você pode participar do nosso plano de desenvolvimento de farmacêutico e aprender sobre o negócio, né? Exatamente com esse propósito. Que legado a gente pode deixar? Poxa, foram 25 anos aprendendo. O que eu posso pegar desses 25 anos para passar para alguém que pode, de repente, mudar a vida daquela pessoa, transformar a vida dela? Pode não fazer sentido para alguns, faz parte, né? Mas pode fazer muito sentido para outros. Então, acho que vem esses novos desafios, sabe? Por isso que a gente trabalha mais, porque acaba aí surgindo novas oportunidades de você se reinventar, de você fazer novas coisas. No meu caso, é muito isso, assim, eu não consigo ficar parado. Quem me conhece sabe que eu tenho muita energia. 380. Eu tô de suplementos da Roval, então eu tô sempre eh, assim, em ebulição, né? Mas funciona muito bem. Que bom, porque essa já era uma das últimas perguntas que eu ia fazer aqui para você no final. Todo empreendedor, para ele evoluir, a empresa evoluir, ele tem que evoluir. Evoluir em conhecimento, ele tem que estar preparado, porque senão ele não acompanha, a empresa não cresce. E aí, como que a Elisângela se prepara mental e fisicamente para poder estar sempre um nível acima, para poder a empresa também estar sempre um nível acima? Pois é, eu digo que sempre começa por a gente, né? Sim, eu brinco assim que raramente eu adoeço, mas quando eu tenho uma virose, por exemplo, a minha secretária diz: Meu Deus, como é que a senhora que se cuida tanto adoeceu? Eu digo, é porque essa foi pesada. Essa não conseguiu É. ser parada. Então, assim, eu sempre começo por mim. Então, eu sou uma pessoa que me cuido muito. Eu uso todos os meus suplementos, eu faço todos os meus exames de rotina. Eu começo meu dia fazendo atividade física. Então, meu primeiro bom dia é da academia, todos os dias. Bom saber. Tô lá todas as manhãs me exercitando, porque a gente tem que estar bem. Não dá para conectar, né, com outras pessoas e querer, assim, transformar a vida dos outros, se a gente não transforma primeiro a da gente, né? Então, eu digo muito assim, vamos transformar a vida das pessoas começando pela nossa, né? Eu falo muito isso para a equipe. Então, meu bom dia começa assim, com exercício físico, com muita atividade. E aí, claro, eu faço os suplementos, né? Agora vai entrando a época da menopausa, que para a mulher é uma fase bem difícil. E a gente vai se reinventando novamente. Aí é uma fase onde há muita necessidade de suplementar. Mas eu estou passando muito bem, graças a Deus por ela, por conta disso. Então, já tenho esse conhecimento, já está mais fácil. Uma das minhas especializações é em longevidade humana. É. Porque eu estudo isso, acho que é o que a gente mais busca, é estar bem, né? Tudo só faz sentido se a gente estiver bem. Então, eu começo meu dia assim, eu tenho muita energia, graças a Deus, sempre tive, né? Eu brinco assim que eu não sou uma pessoa preguiçosa. Você acorda cedo? Isso, acordo sempre cedo, acordo sempre antes das 6 da manhã, às 6 horas eu estou na academia já. Começo meu dia e eu brinco que o dia rende com isso, porque quando eu vou trabalhar, quando eu chego na empresa, eu já tenho, assim, feito várias ginásticas no dia, né? E sempre foi assim, né? Às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas hoje, depois de tantos anos, os filhos já cresceram, não tem criança pequena, é fácil colocar isso. Não, eu acho que isso é propósito, né? Determinação e foco. Porque mesmo quando eu tinha criança pequena, que eu tinha que deixar na escola, que eu trabalhava carteira assinada, CLT, tinha que ir lá bater ponto, eu fazia isso também. Então eu arrumava um jeito de fazer. Então é assim, é o você querer, é o quanto você está determinado, o quanto você está focado, né, em fazer aquilo. Então eu procuro sim sempre me cuidar, procuro muito estar bem, porque eu acho que a gente só consegue ajudar as outras pessoas se a gente estiver bem, é o primeiro passo. A gente estava falando sobre leitura. Você é uma pessoa que lê muito? Eu leio muito, estava ficando viciada em audiobook. É bom audiobook. Porque a gente aproveita o trânsito, tô lá dentro Academia. academia, às vezes estou lá fazendo um aeróbico mais leve, e ao invés de ouvir música, eu estou lá ouvindo os audiobooks, né? A gente consegue com o audiobook escalar muito. Sim. Então, você lia lá, conseguia ler 8, 10 livros por ano, né? Quem muito lê, quando você vai com o audiobook, você diz: eu escutei 3 livros essa semana, e você diz: poxa, né? Então, às vezes acontecia isso, porque você gasta lá, poxa, todo dia eu estou 1 hora no trânsito, 20 minutos para ir, 20 minutos para voltar, 20 minutos para ir depois do almoço, então já se foi lá 1 hora. Todo dia você escuta ali 1 hora, né? Então, se terminou a semana, você está terminando um audiobook, muitas vezes, mais 1 hora, às vezes 2 vezes na semana, 1 hora de aeróbicos, a mais 2 horas
Então, assim, eu até estava viciada, parei um pouco, agora voltei para ver o que é que tá no auge de músicas, né, deixa eu acompanhar aqui o que é que tá na moda, me atualizar de novo. Mas eu adoro, eu gosto muito do audiobook, eu acho que ele funciona muito bem para Sim. quem tem pouco tempo. Eu pra gosto de ler. podcast também, no carro. Podcast maravilhoso É, também para escutar, é. ensina muito. Então, É. você conecta aquele tempo, né? E você não fica com aquela sensação. Quem tem um tempo curto, não é que a gente tenha tá sempre fazendo alguma coisa, mas quem tem um tempo mais reduzido, eu brinco que todo mundo tem o mesmo tempo do dia. Sim. Mas tem pessoas com mais atribuições, dependendo da fase da vida, mais ainda. Né? Eu digo sempre, quem tem criança, por exemplo, que tem que tirar aquele tempo, tem que se dedicar aos filhos, tem que dar uma atenção. Então, vai ficando com um tempo mais encurtado, com menos horas para fazer algumas atividades que gosto. Então, eu sempre gostei muito de ler, desde criança, certo? Eu adoro livros, eu olhando ali seus livros e dizendo, eu conheço esse, adoro esse, faço esse, porque é de fato, assim, a leitura faz parte da minha vida. O audiobook eu acho que ele vem como complemento, tá? Então, apesar de adorar, acho que ele é um complemento, que ainda é muito bom pegar um livro, abrir, ler, eu gosto, né, desse processo, mas acho que eles complementam, assim como os podcasts. Então, eu acho que eles têm simplificado. Às vezes, aquela leitura que você ia levar ali dias para fazer, num podcast, ele trouxe a essência daquela leitura e você, poxa, era esse o entendimento. Ele simplifica para essa vida corrida. Acho que faz muito sentido, tem ajudado bastante. E que livro você indica para os empreendedores que estão assistindo a gente aqui? Olha, eu conheço muitos, mas como eu estava dizendo, assim, o meu livro preferido ainda é A Estratégia do Oceano Azul. É muito Para bom mim, de esse livro. fato, assim, eu acho que ele mostra, né, o tanto que é o mundo, assim, o tanto que você ainda tem aí para explorar e o quanto é possível. Como tem mercado, como você pode fazer coisas diferentes, como você pode escalar de diversas formas. Então, acho que o mundo realmente é um oceano azul, principalmente o mundo dos negócios. Ele continua sendo meu livro preferido. É um bom livro, hein? Vou deixar até o link aqui para vocês conferirem. E para terminar nosso podcast, eu sempre faço aqui uma pergunta que é crédito do podcast do JJ. Se você fosse deixar uma única frase no mundo, que frase seria essa? Se eu fosse deixar uma única frase, eu acho que seria não desista fácil. Acho que essa, assim, é sempre meu lema, sabe? Que não desista fácil. Não joga a toalha tão cedo. Lute até o fim. Às vezes você pode estar só cansado, né? E recupera ali e segue. Porque realmente a vida às vezes nos cansa um pouco, né? Mas a resiliência é o segredo, né? A gente não vê, assim, as maiores histórias, quando a gente vai ler as biografias, quando a gente vai atrás, assim, da história das pessoas, a gente vê que teve ali uma história para chegar naquela história de sucesso, teve muito por trás, teve muita batalha, né? Ninguém desistiu no primeiro obstáculo. Eu gosto muito das biografias por conta disso, porque você consegue entender o como, né? Como que essa pessoa fez isso? E aí você meio que, às vezes, tá no mesmo processo, aí se conecta e meio que dá uma força pra você. Se fulano chegou, eu também posso chegar, né? Exatamente. Eu gosto muito passam a ser exemplos, né? Porque a gente se inspira pelos exemplos. Sim, com certeza. Por exemplo, conhecendo sua história, eu fiquei super inspirada. Assim, as pessoas eu queria divulgar, porque eu fiquei encantada com sua história. Muito obrigada. E eu com a sua, né? Então, as pessoas, elas são inspiração. Então, eu acho que é muito isso. Então, assim, se eu pudesse dizer às pessoas, não desista, persista mais um pouco, tenha força, acredite, vá em frente e faça a sua parte, né? É além do meu lema, que assim, acorde mais cedo do que todo mundo e durma mais tarde que vai dar certo. Eu gosto desse lema, velho Sângela. Eu acho que ele faz muito sentido. Pois é isso. Eu queria te agradecer por ter topado participar aqui. Eu sei que sua agenda é lotadíssima. E também perguntar para você quem quer entrar em contato com você ou com a Roval, quais são os canais que podem estar entrando em contato com vocês. Então, a gente tem o Instagram, Roval João Pessoa, né? Que aí sugiro todo mundo seguir, porque sempre tem dicas lá, dicas muito legais, dicas de saúde. Quem precisar falar conosco pelo WhatsApp ou por telefone, o 3214-3488, que é o nosso número oficial. A gente tem outros, mas esse é o mais antigo, mais conhecido. Então, 83 o DDD, 3214-3488. Dizer que na Paraíba nós estamos presentes assim, em várias cidades da Paraíba, então nós não estamos só em João Pessoa, tá? Sapé, Guarabira, Solânia, Campina Grande, Patos, Souza, Cajazeira. Então, a gente subindo o sertãozão aí, hein? Sertão, tá? E vai ter sempre, então, a Roval perto de você. São Bento também, esqueci de São Bento aí, que já tem unidade também.
Então entre em contato conosco, a gente tem muitas sugestões, se você precisa aí de uma colaboração, de ajuda, entre em contato, fala com um dos nossos farmacêuticos. Eu vou deixar aqui para vocês a descrição, tanto o Instagram quanto os contatos aqui, que a Elisa já falou. Então, se você quiser entrar em contato, vou deixar aqui na descrição, vai lá. Segue também as redes sociais. Muito obrigada, Elisângela, mais uma vez por estar aqui e contar um pouco dessa história tão rica. E para você que está nos seguindo, nos assistindo, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir e de compartilhar para ajudar esse canal a crescer e a chegar a mais empreendedores, a mais pessoas que querem empreender, porque afinal, empreender muda tudo e histórias como a da Elisângela faz toda a diferença. Muito obrigada mais uma vez Ah, eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui com vocês. e até o próximo podcast.